Meu amigo, esse assunto parecia resolvido, mas voltou à tona e é sempre importante tocar no ponto do reconhecimento dos títulos brasileiros, porque eles se tratam de como a gente enxerga a história e como a gente entende a história e como a gente revisita a história de vez em quando. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, na saga dos 400 mil inscritos, sem pedir inscrito. E já pedindo, né? Indiretamente. Mas aí você fica com essa armadilha filosófica. Eu estou aqui pedindo para você se inscrever ou eu não estou pedindo aqui para você se inscrever? Eis a questão. Ó, seguinte, você talvez tenha ido dormir com uma hierarquia no futebol brasileiro e você acorda com uma outra hierarquia. Por quê? Porque desde a última sexta-feira, mais conhecido como dia 25 de agosto, o Atlético Mineiro é reconhecidamente um novo tricampeão brasileiro. E aí você fala, mas como assim? O Atlético tirou esse título da onde? Pois bem, o Atlético agora é campeão brasileiro de 1937. E aí você fala, oxe, mas tinha Campeonato Brasileiro em 1937? Até agora não, porém a CBF reconheceu que a Taça dos Campeões era uma espécie de campeonato brasileiro e reconheceu o Atlético como campeão brasileiro de 1937. Então o Atlético voltou a ser reconhecido como o primeiro campeão brasileiro. Por quê? Porque durante muitos anos o Atlético foi visto como o primeiro campeão brasileiro de 71, porque era como se o brasileiro tivesse nascido em 71. Porém, Odir Cunha, em 2010, através de um vasto dossiê, conseguiu a equiparação dos campeonatos entre 59 e 70, Taça Brasil e depois Roberto Gomes Pedrosa. Ele conseguiu a equivalência desses torneios a Campeonato Brasileiro, o que eu considero absolutamente justo e lógico. E aí, com essa equiparação, a hierarquia no futebol brasileiro mudou, porque o Palmeiras recebeu vários títulos brasileiros, o Santos recebeu vários títulos brasileiros, e o primeiro campeão brasileiro deixou de ser o Atlético Mineiro e passou a ser o Bahia, em 1959, reconhecidamente um campeão brasileiro. Agora, com esse novo ofício da CBF, reconhecendo e equiparando a Taça dos Campeões de 37 a um campeonato brasileiro, o Campeonato Brasileiro passa a ter um novo, velho primeiro campeão, o Atlético Mineiro. E aí fica muita gente revoltada, acha que é uma palhaçada, que não deveria ser assim, que não deveria ser assado. E aí muita gente tratando de orelhada, né, sem saber nem do que está falando, sem nem entender o que é o Campeonato de 37, que qualquer título reconhecido depois não deveria valer, e aí começa a trazer de novo a história do campeão por fax, com o reconhecimento entre 59 e 70, que, repito, faz todo sentido. A gente pode debater aqui o Campeonato de 37, é um novo elemento, a gente pode debater. Eu vou, inclusive, depois fazer um vídeo focado só no Campeonato de 37. Mas olhar para o passado e fazer determinadas equivalências, quer dizer, adaptações em nomenclatura, é algo absolutamente lógico e até necessário. Só para passar por alto o que houve, especificamente no caso de 37, o Galo já vinha pleiteando isso há alguns anos e fez um dossiê vasto sobre o assunto, pegando documento, recorte de jornais, tudo para trazer 1937 para hoje, para as pessoas entenderem o que representou o campeonato de 37, que, repito, passou a ser reconhecido como o brasileiro de 37. Até então era o campeão dos campeões, né? Era a Taça dos Campeões, que reunia ali campeões estaduais. Você tinha à época uma dissidência, uma ruptura entre algumas federações, e aí esse campeonato ele acabou sendo quebrado. Né? Ele não tinha, por exemplo, representantes de São Paulo, os grandes clubes de São Paulo não estavam no campeonato. Mas a ideia era você ter um campeonato de caráter nacional com uma classificação lógica. Né? Você vinha para esse campeonato graças ao título do campeonato estadual. E aí, a Taça dos Campeões, ela apontou ali em 37 o Atlético como o campeão. A homologação, ou seja, o reconhecimento, aconteceu pelo Edinaldo Rodrigues, ele assina, mas depois de ter o alvará e o sim
de vários outros departamentos ao longo desses anos. E repito, eu ainda não estou aqui nem dizendo se eu concordo ou se eu discordo, eu estou explicando a lógica disso. E no despacho lá da CBF, na resolução, ela inclusive lembra aqui, ó, o Torneio dos Campeões, disputado em 37, foi sim um torneio extremamente relevante à época, em meio aos debates e divisões geradas no futebol brasileiro em função da defesa da implementação do profissionalismo entre os clubes. E você tem ali, talvez, o primeiro grande campeonato de caráter nacional e profissional, o que é muito importante. Essa divisão de quem ia ser profissional, quem não ia, era uma questão quase ideológica e acabou criando algumas rupturas à época. O Torneio dos Campeões, ele meio que representa um marco e é muito claro a década de 30, eu acho que a partir de 35 isso fica muito evidente, e 37 tem esse marco, né, da profissionalização no futebol brasileiro. E aí é o primeiro campeonato de caráter nacional e profissional, mais robusto. Por isso a CBF olha hoje para trás e fala, é evidente o pioneirismo do Torneio dos Campeões como o primeiro torneio interestadual e de relevância nacional, que contou com a participação de clubes que migraram para o modelo profissional, o que era muito importante à época, né? Você precisava ter esse movimento para você ter uma mudança, né? E aí ele cita aqui, ó, o campeão mineiro, o Atlético Mineiro, o campeão do Distrito Federal, o campeão paulista, o campeão capixaba e ainda o campeão do estado do Rio de Janeiro. Por conta do modelo de classificação, você não teve ali, você vai estranhar que não tinha participação de alguns grandes clubes, mas as federações desses clubes enviaram representantes. O dossiê apresentado pelo Atlético e o pedido de reconhecimento do torneio está sendo reconhecido aí, né? Os pareceres jurídicos reconhecem a possibilidade de acolhimento do pedido que foi referendado em reunião da diretoria da CBF. O Atlético foi o campeão do Torneio dos Campeões de 37. E, dito isso, fica resolvido que o Torneio de Campeões é reconhecido como o Campeonato Brasileiro de 37, e com isso, o Atlético como campeão brasileiro de 1937, isso inclusive vai ser informado à Conmebol, FIFA e etc. É óbvio que isso abre precedentes para outros pedidos. E o pedido do Atlético, ele já era um precedente aberto pelo reconhecimento de 2010, quando aconteceu aquela unificação de 59 a 70, o que faz todo sentido com os argumentos que foram apresentados à época pelo Odir Cunha, que era o que encabeçou, olhando para os interesses do Santos, aquele dossiê, mas que acabou gerando um efeito dominó para vários outros beneficiados, Bahia, Botafogo, Palmeiras e o próprio Santos. O Atlético, no dossiê que apresentou, ele fala sobre princípio de isonomia e jurisprudência. Esses princípios criados com o reconhecimento lá em dezembro de 2010, que unificou a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa como campeonatos brasileiros. E aqui eu queria tocar num ponto que eu acho o mais importante, porque tem gente que questiona até hoje, algumas pessoas meio que aceitaram o Robertão, entendiam que o Robertão era de fato o Campeonato Brasileiro, e era. Ele era vendido assim, ele era consumido assim, o vencedor era tratado como um campeão brasileiro, isso estava nas manchetes na época, era tratado no rádio assim, o torcedor tratava assim, você podia não ter o nome Campeonato Brasileiro, que por questões políticas ele passa a ser colado no torneio a partir de 1971, e a gente vive um momento muito específico da política brasileira ali, para você fazer esse abraço ainda mais nacional, por conta do movimento político que se vivia ali, então você queria abraçar ainda mais estados e dava esse nome, né, esse cunho nacionalista de Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu explico num Polêmicas Vazias, que é o Polêmicas Vazias número 30, que fala sobre a unificação dos títulos brasileiros, e eu defendo ali que a lógica ela é completa naquela unificação, até porque você tem uma sequência desse campeonato, um caráter ininterrupto entre 59 e 70, de todo ano um campeonato com caráter nacional, em que de fato estavam as melhores equipes ali. Existiam diferenças na classificação, sim. Muita gente vai reclamar que as equipes do Rio e de São Paulo, elas entravam só na reta final, mas era algo bem lógico, olhando o contexto, porque você só classificava ali na reta final graças ao Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, que disparadamente eram os mais fortes do país. Então era como se você disputasse já em paralelo uma classificatória muito difícil para você estar só lá na frente no Campeonato Brasileiro, que é algo que acontece mais ou menos no Mundial, né? O Mundial ele coloca os sul-americanos e europeus
na semifinal. Aí você fala, putz, mas qual o sentido disso? As eliminatórias por onde passam os europeus e os sul-americanos, elas são eliminatórias muito mais difíceis, né? A Champions e a Libertadores. Então você já joga eles lá para frente. Você pode até questionar esportivamente falando, mas existe uma lógica aí que a gente está vendo acontecer hoje e que acontecia lá atrás. Então, e isso não diminui a importância do Mundial e nem deixa de ser Mundial por conta disso, porque você tem times jogando mais jogos do que outros. Normalmente o campeão, e até hoje sempre foi assim, ou europeu ou sul-americano, os campeões sempre jogaram menos jogos do que as outras equipes que participaram. Então, o fato de cariocas e paulistas entrarem mais na frente, eu entendo que existia um contexto absolutamente justificável à época para isso. Mas o que mais me incomoda na discussão, e aí vem um pouco de ignorância, eu acho que é a tentativa de diminuir principalmente a Taça Brasil e tentar dizer que a Taça Brasil era a Copa do Brasil e não um Campeonato Brasileiro à época. É de uma loucura completa, porque a Copa do Brasil, ela nasce como um torneio secundário para tentar ser um pouco mais democrático, né? Abraçar times de outras divisões, de outros estados e tal, times que não necessariamente tinham a oportunidade de jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Era uma outra forma de classificar uma equipe a mais para a Libertadores, mas sempre com caráter secundário, e já com o Campeonato Brasileiro em curso. A Taça Brasil, ela não existia em paralelo a um outro campeonato, e ela não nasceu secundária, ela nasceu como o principal torneio do país e exclusivamente para classificar os representantes brasileiros para a Libertadores. Então, assim, ela já nasceu como o produto premium da época. Ela não era um título secundário e nem uma forma de, não, vamos compensar aqui e tentar fazer um nacional um pouco mais democrático e que abrace outras equipes. Por exemplo, a Ligue 1 na França, ela é a elite do campeonato francês. A Copa da França tem times de 7 divisões para baixo. Então, assim, ela é uma alternativa a um torneio nacional e que consegue abranger mais gente. A mesma coisa vale para a FA Cup e tal, então, e por aí vai. Então, assim, a comparação ela é muito ruim. E eu lembro do Odir Cunha ter dado uma entrevista ao Terra falando sobre isso. Ele foi muito perguntado. O Odir Cunha é um historiador, um cara com um enorme conhecimento de causa nesse aspecto. E o Terra perguntou a ele sobre essa equiparação que tentaria diminuir a Taça Brasil e falar, putz, por que não dizem que a Taça Brasil é a Copa do Brasil? Porque não faz sentido. E aí a resposta do Odir Cunha é a mesma que a minha, para quem toca nesse assunto. Essa comparação que se ouve e se lê entre Taça Brasil e Copa do Brasil é um anacronismo atroz. Significa literalmente colocar o carro na frente dos bois. E ele tem toda a razão. É pegar algo de hoje e querer diminuir algo do passado pela culpa da coisa de hoje. Quando, na época, a coisa X tinha um tamanho muito maior do que a coisa Y. Aí o nascimento da coisa Y, que é a Copa do Brasil, diminui X. Pô, é uma loucura, mas vamos ler aqui. Há uma grande diferença entre as duas competições em todos os sentidos que eu expliquei há pouco. A Taça Brasil foi a primeira e única competição nacional por 8 anos. Ela não tinha nenhuma equivalência e nenhum outro concorrente. E enquanto durou, foi responsável por todas as vagas de times brasileiros na Libertadores da América, cujo nome original era Copa dos Campeões da América. E aí, passando para uma outra resposta dele, a Copa do Brasil, que foi criada em 89, portanto, o Campeonato Brasileiro, que a gente não entendia que existiam outros antes de 71, o Campeonato Brasileiro já tinha nascido em 71. 18 anos depois, nasce a Copa do Brasil. Então, ela nasce secundária. Na hierarquia de títulos, o brasileiro é o mais importante e sempre foi. Copa do Brasil em segundo lugar. A Taça Brasil, durante muitos anos, ela foi o principal título do país. Então, a equivalência ela não é legal. E aí, portanto, 30 anos depois, nunca foi a competição mais importante do Brasil, falando na época que ele deu a entrevista, né? Nunca deu ao seu vencedor o título de campeão brasileiro, nem essa alcunha, e os campeões de Taça Brasil à época eram tratados como campeões brasileiros, e isso está nos jornais das épocas, e nunca reuniu apenas os campeões estaduais, que era algo que a Taça Brasil reunia. Não se pode usar uma competição do futuro para rebaixar uma competição do passado. Essa frase, para mim, ela é matadora. Você está rebaixando uma competição que tem a sua história fechada por causa de uma competição do futuro. É como se, aí ele dá um exemplo muito bom aqui, como se as outras edições de Copa do Mundo, elas diminuíssem a primeira edição de Copa do Mundo, que teve critérios diferentes de classificação e um número muito restrito de países classificados. Na cabeça dessas pessoas, a Copa de
de 30 não deveria nem ser Copa do Mundo, né? Porque você não teve eliminatória, você não teve países de vários lugares, outras questões, era para ser uma Copa das Confederações e olha lá, né? Tinha doido que podia falar um negócio desse. E aí ele fala, né? Não se pode usar essa competição, até porque a situação econômica e estrutura do país era bem diferente. Você está falando de malha viária, malha aérea, várias questões de logística, era um outro Brasil. Como que se parece a primeira Copa do Mundo de 30, que nem teve eliminatória e poucos times europeus? Essa é uma boa questão. Como que se parece os primeiros campeonatos italianos vencidos pelo Genoa, todos eles reconhecidos oficialmente, inclusive, que fez 2 jogos no mesmo dia e um campo de dimensões irregulares. Não se parece nem com o torneio de várzea atual, mas é justo equiparar um torneio de várzea atual com o primeiro campeonato italiano, jogado em 1898? Claro que não. Isso se chama respeito aos primórdios e respeito à história. E toda vez que você vai olhar para a história, você não dá para pegar o hoje e jogar para lá. Se você contextualizar, ver significado, representatividade, a forma como aquilo foi consumido, aspectos culturais, e aí no Polêmicas Vazias que eu falei, eu sempre trago lá elementos de historiografia, assim, eu fiz história, né, eu sou apaixonado por história, e é um erro completo e absoluto você olhar para a história de 20, 30, 50, 100 anos atrás, querer jogar a lupa de hoje para ali e achar que vai fazer a equiparação equivalente e igual. Tudo é contextualizado. E no contexto entre 59 e 70, aquelas equipes, seja na Taça Brasil, seja no Robertão, elas eram consideradas campeãs brasileiras. Ali estava o melhor time do Brasil que ganhava aqueles respectivos campeonatos. E no Torneio dos Campeões de 37, esse também foi o consumo, além de um aspecto pioneiro de você ter claramente o primeiro interestadual de caráter nacional profissional. Isso é importante. A que nome eu dou isso? A gente pode até discutir. Não acho um absurdo que a CBF olhe para este lugar e entenda que ali você tinha um embrião ou uma espécie de campeonato brasileiro. E não adianta colocar clubismo na história, não adianta, porque se fosse o seu clube, fatalmente você ia estar comemorando. Fatalmente você ia cobrar que a história fosse revista, revisitada e talvez renomeada, que é o que está acontecendo com o Torneio dos Campeões. Se isso vai abrir brecha para outros campeões, eu não sei. Pode acontecer. Pode acontecer e acho que quem se sentir no direito deve provocar a CBF e apresentar os seus argumentos. E cabe aos departamentos da CBF olhar e fazer as equivalências e entender se procede ou se não procede. É simples, não adianta ir só pelo que eu acho ou pelo que eu sinto ou pelo que é o meu clube, porque aí você vai estar cometendo vários deslizes, né? Mas só não cometo o deslize de dizer que a Taça Brasil era a Copa do Brasil, porque aí é doideira, né? Pelo menos na minha visão e o que foi apresentado aqui, beleza? É nós, estamos juntos e satisfações. Bom vídeo de se fazer, eu gosto desse tema.